Chamei a todos. O Alex, Gustavo Martins, Júlia Victória, Karine Braga, Luana da Flon, Maria Eduarda Gonçalves, Maria Eduarda Santos. Alguém ficou fora da chamada? Não. Ok. Não. Pessoal, eu mandei lá no grupo do 6º ano uma atividade lá para vocês. Vai ser o nosso assunto de hoje. Fizemos todas as correções na semana passada. Vou pedir a vocês que ativem as câmeras, por favor, tá? Vai lá dar uma corrida no grupo lá do 9º ano. Vê lá a atividade que eu já compartilhei, que é o nosso assunto de hoje, tá? Todos já pegaram o material? Sim. Então vamos à leitura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o texto injuntivo, né? Já falamos sobre textos narrativos, né? A narrativa, falamos já sobre a descrição, textos descritivos. Vamos conhecer um pouquinho sobre o texto injuntivo. Luiz, bom dia. É Luiz Otávio ou Fernando? Luiz Otávio. Ok. Vamos lá, galera. Vamos ativar as câmeras, por favor. Vamos lá. Então vamos à nossa leitura, pessoal. Tá? Luiz, você que chegou agora, compartilhei lá um PDF, tá? No grupo do 9º, que é o nosso assunto de hoje. Então vamos à leitura. Texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instrução, edital, propaganda. Com isso, sua função é transmitir para o leitor mais do que simples informações. Visa, sobretudo, instruir, explicar, todavia sem a finalidade de convencê-lo por meios de argumentos, tá? Depois a gente vai dar, não hoje, né? Nas próximas aulas a gente vai conhecer aí o texto dissertativo, que a gente tem lá duas modalidades dele, e um deles é o quê? Convencer o leitor, né? Então vocês veem aí que o texto injuntivo ele não tem essa função, a função dele é simplesmente transmitir uma informação, instruir, explicar, sem nenhuma persuasão. São textos que
incitam a ação dos destinatários, controlando assim seu comportamento ao fornecer instruções e indicações para a realização de um trabalho ou a utilização correta de instrumentos e ou ferramentas. Texto injuntivo e prescritivo. Há quem estabeleça uma relação entre os textos injuntivos e prescritivos. E por outro lado, há os que defendem que são textos sinônimos e parecem a mesma categoria, compartilhando funções e finalidades. No entanto, os linguistas que preferem dividi-lo em dois tipos de textos informam que o texto injuntivo instrui sem uma atitude coercitiva, né? Sem obrigatoriedade nenhuma, tá, pessoal? Recurso marcado pelo texto, nos textos ditos prescritivos. Para esse grupo de estudiosos, um texto injuntivo pode ser um manual de instrução ou uma receita, enquanto os textos prescritivos asseguram um tipo de atitude coercitiva, por exemplo, os editais de concursos, contratos e leis. Ou seja, vocês compreendem que o texto injuntivo, embora a ideia dele seja instruir, seja informar, querendo assim um feedback, né, um retorno de quem lê, assiste, enfim, né, quem está participando aí dessa categoria textual, se quer que ela faça uma ação, né? Porém, não é de uma forma obrigatória, você pode ou não fazer. Já o prescritivo não, é algo que é obrigatório, você precisa exercer as informações ali, né, as instruções que o texto prescritivo ele está dando. Tanto que os exemplos aqui que ele usa são editais de concursos públicos, né, para quem conhece alguém que já fez concurso público, Enem, né, contratos, né, pessoal, de trabalho, contratos de compra. As leis, ela de uma certa forma, acaba te obrigando a você tomar certas atitudes, por mais que você ache desnecessário, né? Recursos linguísticos. A linguagem dos textos injuntivos é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização de verbos no imperativo, os quais indicam uma ordem. Exemplo, na receita de bolo, misture todos os ingredientes. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia. No manual de instruções, aperte a tecla amarela. Nas propagandas, vista essa camisa. Aí pergunta que eu faço para vocês, onde está o verbo? Oi, bom dia. Alguém identifica para mim o verbo? Misture, tome, aperte, vista. Certo. Verbo imperativo. Exato, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fala, né, do verbo no imperativo, mas há quem não consegue identificar esse verbo. Ou seja, você percebe que todos esses verbos aí, eles estão no imperativo, ele está dando uma ordem, certo? Então vamos lá, exemplos de textos injuntivos. Manual de instrução, tá? Então a gente tem aí um exemplo, tá? Instalação. Prefira sempre os serviços da rede de assistência técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Aí tem o passo a passo, né? Primeiro passo. Veja se a tomada onde o produto será instalado tem um novo padrão plug, segundo
ou em metro. Segundo passo, verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta do plug da sua lavadora. Terceiro passo, nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada. Se o cabo de força estiver danificado, chame a rede de serviços do Brastemp para substituí-lo. Bom dia, Bianca. Bom dia, professora. Então, voltando aqui, Bianca, tem um PDF lá no grupo, tá, do 9º ano, no WhatsApp. Corre lá, abre para a gente continuar aqui a nossa leitura, tá? Eu estava no passo 3, então vamos para o passo 4. Verifique se o local de instalação possui as condições adequadas indicadas no manual do consumidor. A pressão de água para o abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 metros acima do nível da torneira. Aí temos aí, recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a correta instalação da mangueira de entrada. É obrigatória a utilização de uma torneira com rosca 3x4 de polegadas ou 3/4 de polegada, né? Para a instalação da mangueira de entrada da água, e não utilização dela pode gerar vazamentos. A mangueira de saída deve ser instalada no tanque utilizando a curva plástica ou um pano exclusivo para o escoamento, um cano exclusivo para o escoamento com diâmetro mínimo de 5 centímetros. Afinal, o final da mangueira deve estar a uma altura de 0,85 a 1,20 metros para o correto funcionamento da lavadora. Caso o local de instalação não tenha as condições adequadas provenientes, providencie as modificações consultando um profissional de sua confiança. Tá? Então a gente tem aí um manual de instrução de uma lavadora Brastemp ativa automática de 9 kg, né? Bem específico aí. Temos a bula de remédio, tá, pessoal? Eu vou ler só o início aqui para vocês, né? Aí temos aí a apresentação do norfloxacino, laboratório Medley, referências Floxacin, comprimidos revestidos de 40 mg em embalagens com 6 e 14 comprimidos revestidos, uso adulto, uso oral. Aí temos aí a composição, cada comprimido revestido contém norfloxacino 400 mg, recipientes que é SP, um comprimido, a celulose, microcristalina, croescarmelose sódica, dióxido de silício, estearifumarato. Nossa, cada nome bonito, né, gente? Eu achei esse nome aqui assim bem bacana para colocar no menino, né? Estearifumarato. Muito bonito, de sódio, lactose monoidratada, laril sulfato de sódio, talco, álcool, polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante, laca, amarelo, crepúsculo. Enfim, né? Então a gente tem aí, né, as indicações, né, para que ele serve. E a gente tem lá, né, as contraindicações mais ao final. Temos também aí uma receita de panqueca, tá? Quem gosta aí de cozinhar, faz depois. Manda um pedacinho para mim, tá? Pelo WhatsApp. Aí na receita temos aí, né? Os ingredientes, temos o modo de preparo, tá? Tempo, né? Que vai ao forno, algumas dicas aí de como preparar, o tempo, o rendimento, enfim, né? A sugestão de recheio.
E a pergunta que fica para vocês é: alguma dúvida com relação ao texto injuntivo? Não. Então, galerinha, tem aí uma atividade, tá? Para ser feita. Eu vou dar 20 minutos, tá? São 7h59, 8 horas aí praticamente. Acredito que vocês nem vão utilizar todos esses minutos aí para vocês fazerem, a gente tá corrigindo essa atividade, ok? Tá bom. Pessoal, já finalizaram a atividade? Já. Todos já finalizaram? Sim. Então vamos corrigir. Então vamos lá, pessoal. Número 1. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam com o seguinte tipo textual. Então vamos à leitura. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. Então a gente tem lá as opções, né? A, narração, B, descrição, C, injunção e D, dissertação. Essa tá moleza, né, pessoal? Qual é a opção aí correta? Letra C. Letra C, né? C. Isso aí. Vocês identificaram a letra dessa música com algum dos exemplos que a gente deu lá em cima? Parece o que essa letra de música? Uma receita. Uma receita, né? Você vê que a gente tem ali os ingredientes, depois ele vai falando o modo de preparo, né? Sim. Faz alusão a uma receita culinária, né? Repleto de ironia, né? Que é justamente a intenção do autor, ser irônico, né, pessoal? Então vamos lá. Número 2. Sobre os textos injuntivos e prescritivos, estão corretas, temos lá. Primeira, né? Ambos estão pautados na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. Segunda, os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, isto é, sugerem... Só um minuto, pessoal, desculpa. Deixa eu colocar aqui no... Voltando aqui, né? Vou recomeçar aqui a segunda... nosso segundo trecho de texto aqui. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, isto é, sugere o cumprimento das regras e não as impõe. São exemplos as receitas culinárias e os manuais de instruções. Terceira, os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca,
são exemplos as cláusulas de um contrato e as regras gramaticais. E quarta afirmativa aqui. Não é possível delimitar as diferenças entre os textos injuntivos e prescritivos, pois ambos sugerem o cumprimento de regras para a realização de um trabalho ou a utilização correta de um instrumento ou ferramenta. Então, temos A. 1 e 3 estão corretas. B. Apenas a 4 está correta. C. 2 e 3 está correta. E D. 1, 2 e 3 estão corretas. Qual é essa alternativa, pessoal? Letra C. Eu coloquei letra B. Coloquei letra A. Coloquei letra D. Cada um pôs uma coisa, né? Então vamos lá. No texto que a gente leu acima, há alguns indícios aqui, né, sobre essas afirmativas. Então vamos voltar aqui, pessoal. Com base lá na leitura que fizemos antes de fazer essa atividade. Vamos lá. A primeira afirmativa. Ambos estão pautados na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. Essa parte a gente leu lá no início, né, do nosso texto. Então, a número 1 está correta, certo? Essa daí ninguém errou, né? Me responderam A, me responderam B também, né? Se eu não estiver enganada, eu ouvi C também. E D, eu vi todas as alternativas aqui hoje. Então vamos lá. A segunda afirmativa. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, isto é, sugere o cumprimento das regras e não as impõe. São exemplos as receitas culinárias e os manuais de instrução. Como a gente leu lá em cima, pessoal, eu expliquei para vocês o que é coerção. Coerção é quando você tem que tomar certas atitudes, né, de uma forma obrigatória. Essas regras, elas são impostas, essas instruções são impostas. Vamos lá, repensar aqui a alternativa, né? Essa aqui está correta ou está errada com relação ao texto injuntivo? Pessoal? Acho que está certa, professora. Essa está correta, né? A gente viu que os textos injuntivos, eles instruem, eles orientam, eles explicam, porém ele não te impõe, ele não te obriga, ele não é coercitivo, certo? Então, a gente, analisando aqui, a gente viu que a 1 está correta e a 2 também. Automaticamente, a gente já elimina a letra B, né? Que foi falado aí. E também a gente acaba eliminando, né? Se a 2 está correta, a gente elimina a A e a C, né? É uma questão de eliminação. Vocês precisam prestar atenção nisso, porque vocês já estão no 9º ano, daqui a pouco vocês vão para o médio, passar rapidinho. Aí tem a galera aí, né? Por exemplo, que vai tentar para jovem aprendiz daqui a pouco. Há provas, há algumas instituições que empregam provas e essas coisas é que ocorrem muito. Então, vocês precisam estar atentos ao que você lê e o comando que é dado para vocês no enunciado. 3. Os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à riscas. São, exemplo, as cláusulas de um contrato, as regras gramaticais. Essa aqui a gente também leu sobre isso no texto anterior. Está correta ou está incorreta? Alguém responde? Correto? Essa está correta. Se o texto injuntivo ele não é empregado de forma coercitiva,
de contrapartida, o prescritivo ele já apresenta essa coerção, ou seja, ele te impõe uma atitude diante daquelas instruções que ele dá. Tanto que lá em cima no nosso texto ele utiliza o edital de um concurso. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Ó, ele diz edital de concurso, contratos, leis, né? E lá embaixo, na alternativa, ele vem dizendo o quê? Cláusulas de um contrato e as regras gramaticais, ou seja, a regra gramatical você pode escrever conforme você quer, você pode seguir uma outra regra quando você está utilizando a regra normativa. Eu sei que existe concerto com S, concerto com C. Beleza. Mas eu tô falando aqui de conserto, de consertar algo, reparar um dano, né? E não de um concerto musical, né? Vamos pensar assim. Mas eu quero escrever concerto com C. Você vai fugir totalmente à regra gramatical, ou seja, a regra gramatical é um exemplo de tipos de textos, né? A gramática propriamente dita é um tipo de texto prescritivo, ou seja, você precisa seguir aquela regra, por mais que você não queira, que você ache chato, seja lá qual for o critério utilizado, é algo a ser seguido obrigatoriamente, tá? É isso que significa a palavra coerção, tá? Então a 3, pessoal, também está correto. Na 4 a gente tem aqui, ó, não é possível delimitar as diferenças entre os textos injuntivos e prescritivos, pois ambos sugerem o cumprimento de regras para a realização de um trabalho ou a utilização correta de um instrumento ou ferramenta. Então, a segunda parte desse texto, ele está até correta, né? Parte dele está correto. Porém, a primeira parte dele, que não é possível delimitar as diferenças entre os prescritivos e os injuntivos, essa parte está totalmente incorreta. Por quê? Se lá em cima no texto você já leu que o injuntivo, eu sigo uma instrução, eu sigo informações que não são obrigatórias, né? E no prescritivo eu tenho a obrigatoriedade, eu sou imposta a seguir exatamente do que ele fala, então como que não é possível delimitar? Como eu não consigo fazer essa diferença dos dois? A 4 está incorreta. Então a alternativa certa, pessoal, é a alternativa D. D de dado, tá? Só teve um colega que respondeu aí letra D. Tá? Isso, a primeira afirmativa, a segunda e a terceira afirmativa que estão corretas, tá? A 4, ela não está correta. Então, vamos lá. 3. São características dos textos injuntivos e prescritivos. Então, vamos lá. Primeira aí, emprego de termos técnicos e linguagem elaborada. Segunda, linguagem simples e objetiva, cujo intuito é o entendimento integral da mensagem. Terceira, utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. Quarta, são considerados gêneros textuais, podendo ser alternados de acordo com as necessidades dos falantes. Então, temos aí, todas estão corretas. B, 1 e 2 estão corretas. C, apenas a primeira está correta. E D, a primeira e a quarta estão corretas. Qual alternativa vocês responderam? Eu marquei a letra B. Eu marquei a letra B. B.
alternativa correta é a letra B, tá, pessoal? Marquei a B também. Certo, a letra B, né? Os textos injuntivos e prescritivos, eles prezam aí por uma linguagem objetiva e simples, né? Que está lá no nosso texto. A ideia, né, é a total compreensão dessa mensagem por meio do leitor. Se você não consegue passar uma linguagem, um recado, uma instrução para ele com uma linguagem clara e objetiva e simples, né? Ele não vai compreender tudo que tem que ser feito, todas as regras que precisam ser seguidas, né? E estão, né, entre os dois tipos textuais aí, né? Os dois eles apresentam características linguísticas bem delimitadas, né? Eu consigo perceber exatamente a função de um e a função do outro, né? Embora o objetivo deles seja o mesmo, essas regras, essas instruções são impostas, né? São coercitivas. Já o outro, né? O injuntivo, ele não tem, a marca dele não é essa obrigatoriedade, tá? 4. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. Então, temos aí 1. Narrar. 2. Argumentar. 3. Expor. 4. Descrever. 5. Prescrever. Então, a nossa primeira opção aí é ato próprio de textos em que há a presença de um conselho e indicações de como realizar ações com emprego abundante de verbos do modo imperativo, né? A nossa segunda alternativa, a nossa segunda frase, está escrito o ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Se faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Na nossa terceira frase, temos aí o ato próprio de textos em que se conta um fato fictício ou não acontecido num determinado espaço e tempo envolvendo personagens e ação. Essa daí com certeza vocês não erraram, né? Porque tá super fácil. A temporalidade é o fator importante nesse tipo de texto. Nossa quarta frase é ato próprio de textos em que se trata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância do uso de adjetivos e não há relação de temporalidade. Essa daí vocês também com certeza acertaram. Nossa última frase aí temos o ato próprio de textos em que há posicionamentos e explicação de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação de ideias, de ideia principal, argumentos e conclusão. Então vamos lá, pessoal. Na nossa primeira frase aqui, o ato próprio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações com emprego abundante de verbo no modo imperativo está referente a qual número? Narrar, argumentar, expor, descrever ou prescrever? Prescrever. Prescrever. Então a gente tem aí o número 5, né? A alternativa, as opções lá acima, número 5. Ou seja, qual é a mente de uma pessoa que vai fazer uma prova, né? Que vocês aí já estão praticamente quase que na reta final, né? Falta apenas 3 anos para vocês finalizarem aí o estudo básico de vocês. A gente automaticamente, pelas opções dadas A, B, C, D e E, a gente já consegue eliminar 3, se eu tenho certeza da minha opção. Então, A começa com 3, 4 começa com 4 e E começa com 2. Ou seja, se eu tenho certeza que essa daqui é 5, eu só fico com as opções 5 e
Desculpa, B e C e D. B e D, certo? Então vamos lá, a gente já colocou 5 lá. Segunda frase, ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. Qual é essa opção? Número 3. 3. Certo, a gente tem aí a exposição, né? Embora nós não estudamos, mas de uma certa forma a gente já fica claro aí pra gente, né? A terceira, ato próprio de textos em que conta um fato fictício ou não acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. Nem vou finalizar, essa daí é qual alternativa? É um narrar. Número 1. Isso aí. De uma certa forma a gente já sabe até qual é a alternativa lá embaixo, né, pessoal? Então a nossa próxima frase será qual das opções acima? O ato... Vai ser a letra, pra marcar vai ser a letra C. Não. Não, letra B. Letra B. Letra B. Sim, tá? O ato de textos em que relata, né, forma objetiva e subjetiva, a gente tem aqui a descrição, né, pessoal? E a última aqui, né, o ato próprio de textos em que há posicionamento, exposição, a gente tem aqui a argumentação, que a gente já está aqui nos tipos textuais dissertativos, tá? Alguém fez a número 5? Eu fiz. Então vamos lá, pessoal. Também. Com base no conhecimento adquirido de textos injuntivos e prescritivos, produza um texto que contém os elementos do texto injuntivo ou prescritivo, tá? Aí a gente tem aí alguns exemplos, né? Como se maquiar, como jogar um determinado jogo, dicas de como praticar uma atividade física. E aí, então vamos lá. Quem fez essa questão aí pode falar para mim, né? Tem um menino aí, que é quem? Gustavo, que falou que fez. Então vamos lá, Gustavo, leia pra gente. Tá, fala aí pra gente. Esse negócio muito rápido aqui. Oi? Resumido. Porque o negócio muito rápido. O título é Como Jogar Futebol. Primeiro passo. Pegue uma bola adequada para o esporte. Segundo passo. Aprenda a chutar a bola pro gol. Terceiro passo. Quando não puder fazer o gol, não tiver oportunidade de fazer, passe para outro jogador. Quarto passo. Nunca coloque a mão na bola. Só quando a bola estiver no jogo. Quinto passo. Se você for goleiro, pode utilizar as mãos na pequena área para defender a bola. Parabéns, você se tornou um jogador profissional de futebol. Como se fosse tão fácil assim, né? Mas, muito bom. Duas meninas também responderam aí para mim a número 5. Compartilha conosco aí a sua resposta, por favor. Foram quem? Foi a Karine, professora. Então, vamos lá. Karine, fala aí pra gente a sua resposta. Professora, a minha ficou muito pequena, entendeu? Porque Tem é muito problema rápido de não. fazer. Tá. Eu coloquei. Como fazer vitamina de morango? Pegue 6 morangos, depois pegue um copo de leite, coloque tudo no liquidificador e bata. E está pronto. Sem açúcar? Ai, não fica bom não. Você esqueceu o açúcar.
Esqueci o açúcar. Mas aí coloque uma colher de açúcar. Pode ficar bom. Ah, tá, melhorou, né? Sem açúcar é pra quem tá de dieta. A professora tem mente de gordo, pensamento é de gordo, só pensa em comida. Então vamos lá, mais uma menina respondeu aí pra gente que tinha feito também. Compartilha aí com a gente. Foi quem? Foi eu, professora. Professora, eu também fiz bem rápido a minha. Sem problema. Pode falar, é Luana? É. Ok, pode falar. É de como passar uma base. Eu coloquei, para começar, você coloca a base no pincel, depois aplica sobre o rosto e espalha com movimentos leves. Depois aplica o pó compacto. Aí eu botei 3 pontos para continuar, né? Porque eu não continuei. Ok. Mais alguém fez essa questão? Então, certo, pessoal. Essa semana não vai atividade de casa para vocês, tá? Vou fazer a chamada novamente, tá? Finalizamos aqui o nosso assunto. Alex. Presente. Alex, você não fez essa questão do 5 não, Alex? Fiz. Mas você não... Eu queria falar. Ah. É que eu não queria falar, entendeu? Ah, entendi. É porque você sempre faz. É você, Gustavo, sempre participam da aula. Bianca tá com a gente? Presente. Gustavo Martins tá com a gente. Presente. Júlia Victória. Presente. Karine Braga. Presente. Luana da Flon. Presente. Luiz Otávio. Acho que o Luiz não tá nem mais aqui. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Maria Eduarda Santos. Desconta, mas Marcelo não. Vitor César. Também não tá. Ok. Pessoal, eu deixei de chamar alguém? Deixei de chamar o Yuri. Eu não me ouvi, não. E você que não se ouviu é quem? É o Yuri? Não. Quem? Guilherme. Guilherme Castro? Isso. É porque você não estava no início da aula, então seu nome não estava aqui. Yuri tá aí? Estou presente. Ok. Pessoal, fiquei sem chamar alguém? Acho que não. Você Ok. chamou todo mundo. Ok, pessoal. Então, até a próxima semana, tá? A gente se vê aí com outro tipo textual. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau.